Amém? Glória a Jesus. 8 horas e 11 minutos. Amados, eu quero compartilhar com vocês. Eu estive pregando sobre um assunto. E como eu disse para vocês, eu tenho pregado algumas mensagens que são pregação. Estou trazendo muitas vezes ela como ensino. E eu quero fazer dessa forma hoje também. Um assunto que muito me chamou a atenção. E eu quero convidar vocês ao livro de Jeremias. Vamos falar do caso de um profeta falso, profetizando, alegrando o coração do povo com mentiras. Capítulo 28 do livro de Jeremias nos diz assim: E sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-o para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os cativeiros de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. O povo havia sido levado, depois nós continuamos a leitura, o povo havia sido levado cativo. Jerusalém foi invadida e levaram. E entre aqueles cativos, na verdade, só sobraram aqueles homens que aparentemente não apresentavam risco para Nabucodonosor. Então levaram os homens que estavam cativos. Imagina a situação: o povo tirado da sua terra, estavam em terra estranha, automaticamente escravos. E a preocupação nossa, irmãos, é que a nossa tendência é queremos ouvir o que queremos ouvir. E parece que as coisas conspiram para o que nós queremos. Você vê hoje a tecnologia em que, se você fala: eu quero comprar um cooktop, um fogão, a Meta escuta, informa o seu celular, e as pessoas estão pagando para divulgação. Quando você abre o seu celular sem saber de nada, está lá o cooktop que você queria, o fogão que você queria, está lá. E aí você fala: poxa, como pode? Agora, o mais grave é que isto é um sistema já muito utilizado no marketing, na mídia, para vendas. Mas o problema é que agora você não precisa mais nem falar o que você quer para aparecer para você. Há um sistema já utilizado que, se você parar os seus olhos em cima de uma propaganda por mais de 20 segundos, ele automaticamente entende que você se interessou por aquilo, e da próxima vez que você abrir as suas redes sociais vai estar aparecendo exatamente aquilo. Mas eu nem falei. Não precisa falar. O sistema viu onde seus olhos pararam e vai começar a te ofertar exatamente aquilo. Isto falando de hoje, das tecnologias. Então imagina que nós literalmente parece que trazemos para nós aquilo que a gente quer. E quando aparece alguma coisa que a gente quer, que fala: oh, tirei sorte grande, oh, que bom. E esse é o perigo no meio da igreja. Esse é o perigo de pessoas sendo enganadas dias após dias dentro das igrejas. É porque está passando por uma prova, uma dificuldade, aí chega alguém e diz assim: eis que eu te digo. Eu falo: meu Deus, é comigo mesmo. Se não é para repreender, qualquer profecia boa, opa, manda. Aceite qualquer coisa, é mais ou menos por aí. E esse é o perigo, porque, pensa comigo, se a tecnologia, se a método, a expressão, se a tecnologia consegue perceber as tuas vontades, apenas em você parar o olho ou falar sobre algo, o que não sabe o teu inimigo, o adversário das nossas almas? Ei, você está achando que o diabo não sabe o que é a sua tendência, a sua queda, o que você gosta? Ele não nos tenta com o que não gostamos. É por isso
É aquilo que eu gosto, e geralmente não vem a mim, sou eu que vou. Viu? Sou eu que vou. É o passarinho que encontra um alpiste que gosta e vai embaixo do laço. Eu montava, nós criança, não matava, mas a gente montava arapuca, sabe? Era muito legal. Eu queria só para pegar, depois eu soltava, mas era só para o prazer de pegar. Então montava arapuca, mas se eu pegasse lá o bambu ou madeirinha e fizesse arapuca, por melhor que ela fosse, eu colocasse, nenhum passarinho ia lá embaixo. E para entrar no passarinho, eu tinha que pegar alguma coisa que ele gostasse, uma fruta, se fosse um sabiá. Tinha que pegar um alpiste, se fosse um pardal, outra coisa. Tinha que pegar. Por quê? Porque aquilo que atrai. E o Senhor está dizendo, eu vou livrar você do laço do passarinheiro. É por isso que Ele frustra o seu plano, aleluia. É por isso que Ele quebra a nossa cara quando a gente está com um plano. Eu vou fazer isso, não deu certo. Você não sabe, foi Deus que não deixou. Eu queria, mas era laço, ia derrubar você. Era laço do passarinheiro. Deus está literalmente desejando quebrar o laço do passarinheiro. Agora, ó, depois de saber que é laço, sai fora você. Depois de saber que é laço, foge você. Então eu quero só começando a dizer para você que se a tecnologia consegue descobrir o que queremos, o nosso adversário sabe muito mais. E ouça, ele é perito em mandar na frente o que não é de Deus. Verdade. Ele é perito em enviar na frente de Isaac e Ismael. Ele é perito em enviar na frente uma aparente resposta. Ele é perito em fazer chegar uma proposta boa antes da verdadeira, da certa. Portanto, o nosso cuidado, e nós sempre orientamos aqui, cuidado, muito cuidado com o que está ouvindo, cuidado, muito cuidado com o que está agradando os seus ouvidos, porque há coisas que agradam os ouvidos, mas nos levam à perdição. Verdade. Por que estou falando isso? Porque, gente, ó, na igreja tem muita música, tem muita canção, mas tem poucos louvores. Nem tudo é louvor. Assim como funciona isso, gente, tem muita mensagem dentro da igreja que não vem da parte de Deus e está levando muitos ao engano. A Bíblia diz que são espíritos de demônio, espíritos enganadores, e estão operando no meio das igrejas com muitas coisas, e muitos crentes deixam de ouvir a voz do pastor, deixam de ouvir, ler a palavra, e vai ouvindo aquilo que agrada. Irmão, uma vez que eu estou errado, pode profetizar o que for, o meu interior está sabendo que eu estou errado. O meu interior está sabendo que não está certo. E nós somos julgados de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entende isso? O povo estava cativo, havia sido levado, estavam desolados, e de repente aparece um profeta, porque, profeta de Deus, ou profeta da carne, ou profeta de Satanás, é tudo profeta. Verdade. Eu li o começo e diz assim, então o profeta, gente, o profeta Ananias, o profeta, levantou e disse, 2 anos completam, e Deus vai quebrar o jugo de sobre vocês, e vocês vão voltar para a vossa terra. Não, vocês querem uma notícia melhor que isso? Imagina, gente, sendo tirado, sendo levado para um local, e está lá, não sabe, ninguém fala nada, e de repente levanta alguém, opa, eu sou profeta, e começa a profetizar. O mais grave, irmãos, é que presta atenção, versículo número 2, assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Irmãos, está profetizando, falando que é o Senhor, e não só o Senhor, mas o Senhor dos exércitos, e não só o Senhor Deus dos exércitos, mas o Deus de Israel. Esse é o perigo. Lá de cima, não falei não falei nada não. Mas é assim que estão fazendo.
fazendo? Deus me falou, irmão, Deus falou nada, cala a boca, pelo amor de Deus. E a você, por favor, eu digo e repito, a culpa de ouvir falso profeta não é do falso profeta, é de ovelha que não conhece a voz do pastor. Porque ovelha que conhece a voz do pastor não se ilude. Não se ilude. Pode vir pulando cambalhota, soltando fogo do céu. Conheço a voz do meu pastor. Terremoto, não é hora de eu sair. Vendaval, não é a hora. A voz mansa. Opa, conheço esse barulho das vestes do meu pastor. Então, muito cuidado. Esse profeta Ananias levantou e disse assim: 2 anos, e assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. E falando o que o povo queria e precisava ouvir, ele disse: mais 2 anos completo e quebrarei o jugo. Só que a Bíblia diz que Jeremias entra, vê o Ananias profetizando lá, sabe? Assim diz. Irmão, já não tem aquela vez que ele fala assim: meu Deus, será que eu estou desviado? Não tem aquela vez que ele fala: meu Deus, está todo mundo recebendo, está virando campanhota, eu não estou sentindo nada, será que eu estou desviado? Não é? Só eu que posso. Já viu aquele dia que você pede até pergunta: Senhor, deixa eu fazer um retrospectivo aqui. Se eu peguei, o Senhor me perdoa, Senhor, ele vai fazendo a volta. E não liga. Parece que está descendo fogo do céu. Jeremias entrou e ficou nessa situação. Jeremias entrou e viu Ananias profetizando. Jeremias, o profeta, Ananias, o profeta. E Ananias estava profetizando em nome do Senhor. Irmão, é complicado, porque quando nós falamos em nome do Senhor, não sendo o Senhor, a gente está flertando com a noiva. Você já pensou você chegar para alguém e dizer assim: eu sou seu noivo e não sendo? Já pensou a situação? A noiva sai com o tempo assim: o meu marido mandou avisar, o meu noivo avisou. Eu não falei nada não. Ô irmão, você está vendo a gravidade disso? Sabeu a gravidade disso? Você falou com a minha noiva em meu nome e eu não falei nada. Quando Jeremias entra, ele ouve e ele fala: tomara. Versículo de número 5. Então falou Jeremias, o profeta. Irmãos, eu quero que isso fique marcado para você. O primeiro versículo assim: no mês 5, que Ananias, filho de Azul, o profeta de Gibeão. E aí no versículo 5 está dizendo assim: então falou Jeremias, o profeta. Não é pela função de profeta, viu gente? Porque é o mesmo que pode ser o profeta de Deus, ou o profeta da carne, ou o profeta de Satanás. Viu? E antigamente era mais difícil, porque eles eram chamados de vidente. Vocês hoje se lembram de falar vidente, né? Mas antigamente o profeta era chamado vidente. Aí, então falou Jeremias o profeta a Ananias o profeta. E isso é detalhe, ó. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Olha o que ele fala: e disse, pois, Jeremias o profeta: amém, que assim faça o Senhor, que o Senhor confirme as tuas palavras que profetizastes, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor e todo o cativeiro da Babilônia desse lugar. Mas ouve agora esta palavra que eu falo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Presta atenção, irmãos. O camarada está profetizando lá, em nome do Senhor. Entra o profeta e diz assim: tomara que aconteça o que você está falando aí, mas eu vou dar só uma dica para você saber. E ele diz assim: ouve o próximo. Os profetas que ouvem antes de mim e antes de ti, ele está dizendo assim: ó, irmão, presta atenção, isso aqui eu ensino. Ele está dizendo assim: ó, não quer errar, faça como fizeram os antigos.
Você não é o profeta que surgiu hoje, não teve profeta antes de mim e de você. Não anda para o caminho novo, não. Não começa a inventar moda, não. Existe um trilho para ser trilhado que já foi feito por outras pessoas. Não quer ser mal sucedido? Aprenda com o que você viu com os anciãos, com quem passou antes de você. Ouve uma coisa: os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra, de guerra, de mal e de peste. Ele está dizendo assim, ó, os profetas antigamente não ficavam passando mão na cabeça, não. Os profetas antigamente, presta atenção, não ficavam dizendo: eis que vem uma chave de carro para você, meu filho. Olha, irmão, por favor. Acontece sim. Mas, gente, se eu vou dizer uma coisa: não tinha garagem para caber tanto carro que eu já recebi dessas chaves. Não, essas chaves que eu já recebi, isso ainda não tinha. Querido, desculpa a minha colocação, mas qualquer um dos senhores e senhoras tem competência para ter um carro. Qualquer um de vocês tem competência para ter isso. Atribuo a Deus a glória disso. Viu? O Senhor fala e o Senhor faz. Mas ó, não é quando eu estou atrás, é quando Ele quer. Às vezes eu não estou nem pensando nisso, nem esperando isso. Ele chega e fala para você: ó, acabou. E Ele fala e Ele cumpre. Mas o profeta está dizendo assim: ó, você está começando por um caminho diferente. Eu vou te dizer como funciona. Quem profetiza como eles, que profetiza contra grandes reinos e acerca de guerra e de mal e de peste, versículo 9: o profeta que profetiza paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta a quem o Senhor na verdade enviou. Ele está dizendo assim, ó, quando se fala sobre guerra, sobre batalhas, sobre lutas, é o profeta literalmente que está vindo pelos caminhos. Irmão, o que Deus vai chover no molhado? Entende isso? Mas quem fica profetizando muita coisa boa é só depois que acontece, para saber se foi Deus mesmo que falou ou não. Vocês estão entendendo uma carta aqui? Está dizendo assim, ó, quer saber se foi Deus? Aguarda. Semana passada profetizaram para a gente, até direito, não faltou um na casa para não profetizar. Aguarda. Só vou saber se é Deus. Quer dizer, a gente já tem discernimento, mas tem que aguardar. Ele está dizendo, ó, somente quando se cumprir que vai saber. Porque tem muita gente decepcionada, porque tem muita gente frustrada, parando. É porque ouviu palavra bonita de profeta que quer agradar. Profeta que quer agradar o pastor, profetiza para o pastor. Profeta que quer agradar quem contratou, profetiza para quem contratou. Irmãos, é negociável. Isso é assim que funciona. O camarada fala assim: vou te levar, mas estou gastando 10 mil para te trazer. Ó, vê se profetizar algo bom para mim. É assim que funciona. Próximo. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. Gente, Jeremias eles estavam como cativos. Então, jugo é igual, por exemplo, tem um jugo que vai no boi, de madeira, para eles andarem junto. Havia uma espécie de símbolo daquilo, mas era um jugo de madeira. Sabe? Quase como dizer: ó, isso aqui é alguém sob o meu domínio, sob o meu governo. Ele está aqui, mas ele não é livre. Mais ou menos assim. O profeta Ananias, para dar um show, tirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou, pá, o jugo de madeira. E disse: assim fará. E falou a Ananias, na presença de todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, passado 2 anos completo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, seguiu o seu caminho. Alguns escritos diz que Jeremias saiu triste, de cabeça baixa. O camarada tira o jugo do pescoço de Jeremias de madeira, quebra e diz assim: quem vai fazer isso aqui com Babilônia e com todos? Então Jeremias vira as costas e vai embora. Eu acho que é mais ou menos essa crise. Meu Deus, como que pode? Eu não estou sentindo nada disso. Tem certeza, Senhor? O Senhor falou mesmo isso e disse que ele foi no caminho andando de cabeça baixa e triste.
depois de ver toda aquela cena. Irmãos, eu já vi cada coisa, cada showzão da hora que se acontecesse, eu estava feio. Cada coisa milagre, não aquele negócio de você fala assim, eita, agora! O Jim quer tomar meu lugar. Não se iluda não, irmãos. Vai para a Bíblia Sagrada. Ela é o crivo de toda profecia e de todo profeta. Verdade. Vai para a Bíblia Sagrada. Viu? Ela não te decepciona. O que ela fala não vai mudar a minha para te agradar. Ei, aí ele seguiu o seu caminho. Próximo. Mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Jeremias estava andando aqui. O Senhor volta a Jeremias. Depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo sobre o pescoço de Jeremias, o profeta dizendo: vai e fala a Ananias dizendo: assim diz o Senhor. Agora é Deus que vai falar. Jugo de madeira quebrastes, mas em vez deles farás jugo de ferro. O Senhor falou assim: o Ananias, você tirou um jugo de madeira no pescoço de Jeremias e quebrou, né? Eu sei fazer jugo de ferro, quero ver você quebrar. Quando Deus coloca uma prova, quero ver quem tira. Quando Deus decide um negócio, eu quero ver quem muda. Ele vai dizer: você quebrou um jugo de madeira, só que o jugo que eu coloquei sobre toda a nação é jugo de ferro. Sou eu que coloquei eles nessa prova, sou eu que levei vocês nessa situação. Porque, irmãos, desculpa a colocação, todos os erros, nossa culpa somos nós. De que se queixa o homem? Reclame, queixe-se dos seus próprios pecados. Verdade. Nós temos Jeremias, Juízes 6. Então os filhos de Israel faziam o que fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor se entregou na mão do midianita por 7 anos. Aí quando vai no 14, então os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, e o Senhor o entregou por 40 anos, e vai aumentando. E nesse caso, 70 anos. Porque nós é que vamos buscando o problema, e o Senhor vai aumentando a prova. Verdade. Aí está dizendo: você quebrou, mas eu vou colocar em jugo de ferro, e eu quero ver você quebrar. Continua. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: jugo de ferro pus. Deus, pois, irmãos. Gente, sabe por quê? Por isso que eu acho interessante. Você lembra do caso de Jó, né? Jó, o tentador foi lá, não, vou destruir, aí começou a tirar. Aí vê só, vai lá, morre os filhos, morre boi, morre gado, morre tudo, perde a saúde e no fim perde o apoio da esposa. E aí imagina Jó fazendo um resumo disso tudo. E aí, em vez de ele dizer assim: eita, o diabo tirou tudo, porque às vezes não perde só um emprego, o diabo tirou. Jó disse assim: Deus me deu e ele que tirou. Imagina a raiva do diabo: não, fui eu, foi nada, você é só um cachorrinho na mão dele. Não, mas foi nada, quem manda é ele, dele é o querer e o efetuar. Ei, quando os homens vinham poderosos, sabe, achando que eu estou fazendo, eu tampei o rio com o meu pé. Se era só meu cachorrinho, fui eu que mandei. Eu queria corrigir meu povo e usei você para bater, acabou. Só que toda vara que o Senhor usa, Ele quebra depois. Eu contei um negócio há alguns anos atrás aqui, e hoje eu tenho presente aqui. Os pais pegavam a vara, sabe, pitangueiro e tal, mas depois costumava quebrar a vara, não guardava para depois, não, quebrava. Deus faz isso, Ele corrige, mas pega a vara de correção e quebra. Viu? Ele usa povos para oprimir o povo quando o povo desobedece, mas depois esse povo sofre, porque pode estar errando, mas continua sendo o povo dele. Com quem ele tem pacto? Com ele. Continua sendo dele. Aí, porque o Senhor diz assim: eu coloquei jugo de ferro, viu? Então para de dizer que é o diabo que fez. Não, tem crente que fala mais do diabo que de Deus. Fala com isso. Oxi, dão a ele até o que ele não tem, porque não foi lhe dado o poder de criação. Ele não criou. Entende? A única coisa que ele tem é uma filha. A coisa já falou,
cala a boca de crente, esse tipo de coisa. Não, fale de Deus, fale do amor, fale do Evangelho, fale de Cristo se tem que falar em alguma coisa. Mas tem gente que espragueja tanto, você fala, não sei não, essa pregação está mais porque é algo de Deus. Não foi Deus. Julgo eu pus sobre o pescoço de toda essa nação, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, servi-lo até os animais do campo. Gitei, está dizendo, eu entreguei vocês de porteira fechada. Seus animais são escravos, seus filhos são escravos. Irmãos, e é tão triste saber que isso acontece hoje. Oh meu Deus, você já viu uma casa em que o pai é escravo do pecado? O resto tudo fica refém. O pai tem vício e ele é o chefe da casa, é o dono da casa. Você acha mesmo que ele vai sair para fumar lá fora, sendo o dono da casa? Não, fica tudo escravo, tudo fica sujeito. Entende isso, irmãos? Isso é uma coisa que tem que trazer para aplicação pessoal. Nós precisamos que o Senhor liberte. Peça perdão, pedimos perdão a Ele. Ele está dizendo, fui eu que entreguei, não foi só vocês não, vocês, seus filhos, seus animais, tudo que tem com vocês. Próximo. Eita, Deus, já parei. E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias, ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes que esse povo confiasse em mentira. Para aí um pouquinho, irmãos. E a coragem para fazer um negócio desse? Você tem coragem de falar para um profeta mentiroso? Não foi Deus que falou, não? Eu fiz isso uma vez. Uma vez, eu já fiz mais de uma, mas uma foi muito interessante. Eu cantei com meu irmão há muitos anos. E aí quando a gente ia cantar, o pessoal começava a profetizar. Eita, que eu estou vendo um CD. Eu estou vendo não sei quando. Vai ser não sei o quê. Então, e aquele monte de promessa. E um dia nós vamos pregar numa igreja daqui em Primavera. Chegamos para pregar, a pessoa falou assim, olha, esta semana, primeiro veio o pregador falou assim, o senhor está liberando 3 mil reais para a gravação do CD de vocês. Mentiroso. Aí depois veio uma irmã e falou assim, esta semana, uma gravadora vai procurar vocês para gravar, vocês vão ganhar uma gravação. Irmão, 2 adolescentes, cantava bem demais, Pensa no nosso coração. Opa, essa semana, não vou começar 8, não vou começar 7 não. Começa 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Eu olhava para meu irmão olhava para mim assim, ainda não. Vai dar o 7 mergulho. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0 menos 1, menos 2, menos 3. 3 anos depois eu volto a pregar na mesma igreja. E eu não lembrava, porque eu sou esquecido das coisas comigo, né? Aí o culto, uma vez, quando eu estou indo embora, meu irmão vai, sopra para mim. Irmão, não vou falar não, para vocês saberem como é que chama a minha família. Olá, a irmã que profetizou que Deus ia acabar nós aquela semana. Irmão, eu não prestava. Vai falar na minha frente isso aí? Oxe, falei, calma aí. Opa! Falei, irmão, paz, Senhor. Meu irmão, paz do Senhor. O que aconteceu? Houve alguma coisa? Eu falei, por quê? É porque, não, aconteceu. Foi que Deus não falou nada para a irmã. E a irmã mentiu. Meu irmão só falou aqui a casa, cabeça embaixo. Porque poucas pessoas têm coragem de olhar e dizer assim, Deus não falou nada, você mentiu. Verdade. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Eu falei, não, minha irmã, Deus não falou nada na tua boca. E se Ele falou próximo, a irmã quis da semana, Ele não precisa do seu calendário, minha irmã. Então, por favor, a partir de hoje, nunca mais minta em nome de Deus. Eu tinha pregado, mas não. Poderoso a pregação. Sabe? Nunca mais minta em nome de Deus. Viu? Só quer dizer que existe alguma coisa que pode impedir o plano de Deus? Jó 42:2 não é verdade mais? Bem sei eu que tudo pode ser, nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quem vai frustrar o plano de Deus, irmão? A irmã falou mentira mesmo. A irmã não sabia onde olhar e nem eu depois. Mas me ia deixar passar. E eu estou dizendo a vocês têm autoridade. Se percebeu que não é Deus, pode repreender. Viu? Eu tenho medo. Se tem medo é porque não tem convicção. Mas se tem convicção, olha, irmão, pode parar. Passa por mim.
Sabe, não é causar escândalo, não é envergonhar ninguém, mas chama no particular depois e fala, sabe, por favor. Porque, irmãos, o prejuízo é muito grande. Quando ele ouça assim, ó, mas tu fizeste esse povo, que esse povo confiasse em mentira. É exatamente por causa disso que os lares são desfeitos, é por causa disso que negócios são perdidos, é por causa disso que pessoas têm falência de empresa e muitas coisas, é porque confia em mentira. Verdade. Recebe lá, irmão, e às vezes tem gente que procura mesmo. Não pode ver um profeta passando lá do outro lado, dizendo, vem cá na minha empresa, vem cá no meu negócio. O profeta fala, não posso sair daqui sem a profecia, tem que dar um jeito. Ou seja, não tem nada, não tem não, então vou dar meu jeito aqui. Começa a profetizar da carne. E aí, o camarada faz negócio mal feito, entra em problema. Eu estou vendo assistir isso aí agora, por esses dias. Só que é uma gravidade. Quando se profetiza errado, quando se profetiza mentira, isso causa problemas, e entre os problemas é falta de fé, perder a fé, matar a esperança no coração de pessoas, e aí a pessoa não acredita mais em ninguém. Entende? É branco, ah, não é sal, é açúcar, não é sal, é branco do mesmo jeito, não vou comer. Entende isso? E é um perigo, irmãos. Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês, foi terrível, seria terrível o prejuízo. E eu consegui ver através dessa mensagem que isso acontece nos dias de hoje. Próximo. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes rebeldia contra o Senhor. Já pensou? Próximo. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. No 7º mês. Irmãos, eu preciso entender que profetizar em nome do Senhor o que ele não fala é morte. Entende? É morte espiritual, é morte literal. Nós precisamos cuidar muito, irmãos. Enquanto tem uns que seguram mais do que devia, tem outros que falam até o que não sabe. Aí massa, inclusive. Passou, sabe? E gente, não é difícil isso. Tem momento que parece que a voz da nossa cabeça é Deus. A gente acha que Deus é o nosso pensamento. Aí você pensou um negócio e abre a boca. Eu vou falar que vai que acontece. Não, porque pelo amor de Deus, faz isso não. Você pode induzir alguém ao erro. Você pode induzir alguém à destruição. Aí o capítulo 29, não vai dar muito tempo de entrar, mas o profeta começa então a profetizar a verdade. Versículo de Versículo de 1, eu vou fazer a leitura do capítulo 29. Essas são as palavras da carta. Jeremias escreveu uma carta, da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Ele mandou uma carta, presta atenção nisso aqui. Qual é a mensagem que Ananias tinha dito? Quanto tempo que ele ia ficar? 2 anos, ok? E olha o perigo, nós vamos conversar sobre o perigo disso aí. Versículo 2: depois que saíram o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Versículo de número 4: assim diz o Senhor, o rei de Israel, a todos que foram transportados, eu os fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Então vamos lá, lembrando, é Deus quem faz. Ei, gente, até para a prova é Deus que transporta a gente. Verdade. Não esqueça disso. Viu? Até para a prova é Deus que transporta a gente. Ou você está achando, bom, desculpa, é pensamento meu, né? Mas pode ser que você pense assim, ou que seja que alguém defenda essa tese. Eu não consigo imaginar que Jesus acaba de se batizar, aí vem o diabo e fala assim: eu vou transportar você para o monte. Não. O Espírito transportou o monte para o monte para ser tentado, mas não sei o Espírito do diabo. Até para a prova quem leva é Deus.
Entende? A não ser aquelas que a gente entra com mão própria, né? Porque tem uns que a gente vai. As que a gente vai é difícil sair. As que Deus leva, Ele tira. As que a gente vai, se vira. Você faz um negócio errado, desobedece. Meu filho, você vai sofrer, você vai sair, mas vai sair pela força do braço. Dói bastante, sofre bastante. É igual um pastor amigo nosso lá. Pastor, eu quero casar, pastor, ele não é crente, mas eu gosto dele, eu sou apaixonado. Eu quero casar. Depois ele muda, pastor. O pastor Paulo falou assim: muda. Se você tiver paciência de esperar uns 30 anos e sobreviver até lá, ele muda. Alguns casos são complicados. É juntos igual. Não quer ir para a igreja, não quer ir forró. Aí não, deixa eu falar. Ele está dizendo assim: ó, eu quis você transportar de Jerusalém para a Babilônia. Próximo. Olha a ordem, irmãos. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardim e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossas filhas, vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Agora presta atenção final. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Deixa eu explicar para vocês. Uma vez que o profeta diz assim: ó, 2 anos e vai ser quebrado o jugo. 2 anos inteiros e vocês vão voltar para Jerusalém. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ia fazer algum plano para essa terra, sabendo que você ia voltar em 2 anos para a sua terra? 2 anos! Opa, então eu vou comprar aqui um terreno, vou construir logo uma casa rapidinho, vai voltar a morar 2 anos? Não. O que o povo ia fazer? Sossegar, relaxar, parar de produzir. E isso faz a mentira. Isso faz o engano. Por exemplo, quando nós éramos pequenos, a gente ouvia assim, ó. Vocês vão lembrar, os mais antigos, quase não tem antigo, mas os mais antigos vai lembrar. Ô minha filha, você está estudando para quê? Jesus vai vir, vai ficar tudo aí. Aí a gente comprava um terreninho quando ia começar. Para que isso aí? Vai deixar para o testemunho de Jeová? Lembra? Vai deixar para o anticristo? Era assim ou não era? Você está fazendo para quê? Jesus está vindo. E aí o que meu pai relaxa. Quem era o mais pobre? Os crentes. Quem era o mais pobre? Os crentes. Quem eram os menos estudados? Os crentes. Por quê? Porque não entendendo a profecia, cruzavam os braços. Não. E a nossa, eu sou pobre de marré, mas Jesus me ama, eu tenho um palácio no céu, tá bom para mim, não vou fazer nada, vou só esperar Jesus vir. E aí o povo não produz, o povo não luta, o povo se torna relaxado, preguiçoso. Entende isso? Só que o Senhor falou assim: ei, não são 2 anos, vocês têm uma ordem, vocês precisam construir casa e habitar nela, plantar jardim e comer dele. Ei, ele está dizendo: vai dar tempo de vocês plantar casa e construir casa e morar, vai dar tempo de vocês plantar o jardim e comer dele. Há uma expressão que diz que quem planta tâmara não come tâmara, né? Porque acho que demora 80 anos para dar. Ainda bem que tem alguém que plantou para a gente comer, tomara que a gente aprenda e plante para alguém comer, né? Mas qual é a observação, gente? É que quando você recebe uma profecia errada, você estaciona. Você está lutando, está quase alcançando. Alguém fala: não, já está grande, já ganhou a vitória. Você fala: então tá bom, cruza o dedo, cruza o braço. E aí, perde. Imagina a sensação. O que o adversário quis fazer? Presta atenção nisso aí. Meu pregador, que bom te ver aí hoje. Já está em férias? Ouve isso aqui, gente, ouve isso aqui. O que o diabo queria com isso? Com essa mensagem? Acabar com o povo. Sobrou quase ninguém em Jerusalém. O povo estava tudo em Babilônia, ok? Aí eu falo assim: ó, 2 anos a gente vai para casa. Se eu estou querendo ter filho, eu não vou deixar meu filho nascer numa terra amaldiçoada dessa, não. Eu vou guardar para ter filho lá na minha casa, na casa. Eu não vou construir para deixar, não, eu vou construir quando eu chegar lá. E aí o que acontece? Os 2 anos passam, não acontece. Ah, não, talvez errou, é 3, só que são 70 anos. Aquele povo começa a envelhecer e morrer. Eles começam a regredir, eles começam a minguar. Por quê? Porque quando eles despertarem e dizer: ah, já não tem mais vigor, já não tem mais condições de ter filho, já não está mais idade.
entende isso? A intenção de Satanás, quando ele quer nos minguar, é exatamente isso. Por exemplo, eu trouxe isso para os nossos dias. Isso está acontecendo no Brasil. Ninguém mais quer casar, quer ter filho. E aí, o muçulmano está vindo e tendo 8, 10, 12 filhos, enchendo o Brasil como encheu a Europa. E hoje na Europa, você acha que é o cristianismo que impera lá? Não. Lá não é. E aqui, daqui 30 anos? Eu disse na pregação, que foi muito dura lá no sábado, de que primeiro começar a ter pets como filhos. Vai ter filho? Não vou ter filho não, eu vou ter cachorro. É meu filhinho, um cachorro virou filho. Aí Satanás falou assim, não, mas cachorro tem filho, então eu vou dar um jeito para melhorar. O que é? Arrume um boneco inanimado, um bebê reborn, e vai chama de filho. Dê amor a um objeto. Gente, perdão, mas eu acho que Deus se ira tanto com essas coisas. E Satanás está falando, eu estou fazendo os crentes ficar igual aquele outro povo que eles falam. Lembra aquele povo? Eu estou falando daquele povo que não querem aceitar ser homem ou não querem aceitar ser mulher, né? E os crentes também não estão se reproduzindo igual a eles, porque eles não se reproduzem, mas os crentes também começaram a não ter. E aí, irmãos, nós estamos entregando o cristianismo para um outro povo, porque daqui 20, 30 anos os crentes envelheceram e morreram. E os poucos que estão tendo não estão querendo ensinar muitas vezes os filhos da escola dominical, a palavra, entende o perigo que estamos correndo, que corre o evangelho que estamos pregando. Ele está dizendo assim, ó, casem, tenham filhos, e ele está dizendo assim, ó, e multiplicai-vos e não vos diminuais. É uma ordem. É uma ordem. E nós não prestamos atenção que essa mensagem é para nós hoje. Não queremos saber disso. Não quero ter trabalho, não quero ter filho. Sim. Mas olha, por exemplo, meu irmão mora em Portugal e eu conheço um pouquinho, já tive em lugar na Europa. Um país de velhos, de pessoas que ganharam tanto dinheiro, mas hoje não tem um herdeiro para deixar esse dinheiro. Imagina isso. Morreu, vai para o governo, porque não tem para quem deixar essa fortuna. Porque o egoísmo disse, eu, e não tinha um filho para poder ser o sucessor, para continuar. Eu fiz uma viagem hoje para Linz, estava conversando com um senhor, um empresário muito bem sucedido, e eu falei, o senhor tem 2 filhos, seus filhos estão contigo no seu negócio? Não, meu filho foi um com A e outro com o outro. Eu falei, o seu negócio está fadado a falir. Ele falou, certamente, ou eu vendo, porque eu não tenho quem vai continuar o meu negócio. Meus filhos só tem 2 e cada um escolheu um lado diferente. Consegue entender isso, amados? Nós precisamos cuidar porque temos uma ordem. Não vos diminuais. Multiplicai-vos. Aumente. Não multiplicai-vos ali e não vos diminuais. A mensagem errada vem te fazer estacionar. A mensagem errada vem te fazer não estudar, não entrar numa faculdade, não entrar num curso, não construir, não comprar. A mensagem errada vem dizer, vai, daqui a pouco ninguém vai ter nada. Por exemplo, olha a mensagem que está correndo no Brasil agora, que daqui 2 anos ninguém vai ser dono de nada. É uma mensagem que está correndo na internet aí. Daqui 2 anos praticamente tudo vai ser do governo. Eles estão formando um jeito vai ser do governo. A nossa mente dá visão para o medo e diz, já que assim vou vender tudo hoje, vou gastar tudo. Querido, cuidado. Cuidado com a mensagem errada. Tem um monte de Ananias profetizando aí e um monte de gente acreditando em Ananias. E quando chega o profeta Jeremias, querem bater no queixo dele. Não querem aceitar a verdade. Entende isso? Então a ordem é, não vos diminuais. E olha bonito, interessante o versículo 7, já estou terminando. O versículo 7 diz assim, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu me lembro quando eu fui pastorear o Uru, teve um momento que a crise o desespero quis tomar conta da minha vida. Quis. Eu nem falo isso não, senão a Vera vai falar, não falei, mas eu ficava bravo. Eu chegava no momento, sabe o que acontecia? Eu ia para a sala orar de madrugada, às vezes na sala de uma casa pastoral alto, assim,
Eu ia orar e um dia eu cheguei bravo, eu falei, Senhor, essa cidade morreu, não tem ninguém. Eu sou de São Paulo, e 24 horas tem gente. E aqui, Senhor, 1.200 habitantes, não tem ninguém, 5 ou 5 e meia, o pessoal já está todo em casa, não tem ninguém, parece que acabou o mundo, só eu e minha família aqui, Senhor, tem misericórdia. E eu me lembro que um dia eu fui orar, e quando eu fui orar, eu resolvi abrir a Bíblia e ver esse versículo, ficou gravado na minha mente. Orai pela cidade para onde eu vos fiz transportar, para que tenha paz, e em havendo paz, vós também tereis paz. Ó, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Ó, aonde está, com a luta que está, a prova que estiver, e onde estivermos, entenda, ore, porque se tiver paz no ambiente, você vai ter paz também. E tem crente que é tão honesto, tão insensato, que diz assim: o mundo que se exploda, eu estou em paz na minha casa. Não, querido, não. Lembra a história do rato? A ratoeira? O porco diz: eu não sou rato, quem tem que preocupar com ratoeira é você. O boi, eu não sou, mas quando pegou fogo, quando estragou, quando no final todo mundo morre, menos o ratinho. Entende isso, irmão? Então é necessário nós orarmos. É o governo que você quer? Não, mas a Bíblia diz que você tem que orar por ele, porque se não tiver paz, você está perdido. É o governo que você quer? Claro que não, não é, não, mas é. A ordem é ore, peça paz ao Senhor, porque em havendo paz, ou na sua paz, você também vai ter paz. Camarada, não gosto do piloto, tomara que caia. Teve um primo meu que fez isso, cortou o laço comigo, cortou amizade comigo, um primo que eu admirava demais. Eu, na época da política, a gente, um fogo danado, uma briga danada por causa da política, ele entrou e falou assim: eu falei, rapaz, para com isso, rapaz. Não é porque você não gosta do piloto que você vai querer que caia. Eu quero que caia, já peguei meu paraquedas. Ele falou: esse negócio vai cair, eu já peguei meu paraquedas e se exploda o resto. Não é essa a visão de sábio. Ora, porque em tendo paz, você também vai ter paz. Ore, pede ao Senhor para paz. Amém? Irmão, Deus abençoe. Que o Senhor possa guardar e que você não dê ouvido à profecia enganosa. Sabe qual é o meu conselho para você? Produza, multiplique, trabalhe, estude. Quero ser juíza, então estude. Quero ser juiz, estude. Estude. Não vai ter tempo. Se não tiver tempo, você está no caminho, meu irmão. Tem a visão de Paulo. Sabe o que Paulo fazia? Paulo dizia assim: eu estou sendo entregue, meu corpo está sendo entregue por aspersão, já estou morrendo. Irmão, presta atenção. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo. Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo nas vésperas de morrer. Aí o que você acha que ele vai escrever na carta? Manda um abraço para fulano de tal, saúda não sei quem, manda, fala para fulano de tal que eu pedi desculpa por isso. Não. Paulo estava sabendo assim: eu já estou sendo entregue, eu vou morrer. Mas faz o seguinte: traz um pergaminho, traz uns livros banco para eu ler, porque eu vou morrer aprendendo e ensinando. Ele está dizendo assim: eu vou morrer, mas eu vou aprender no meio de um curso, no meio de uma faculdade, no meio de um estudo, e eu morro escrevendo carta, ensinando alguém. Aí o camarada: vou morrer mesmo, vou cruzar o braço. Não, querido, não diminuais, multiplicai-vos e não diminuais.